Você já parou para pensar que o nosso planeta ainda esconde segredos que fazem qualquer filme de terror parecer uma brincadeira de criança? Muita gente acha que o tempo dos monstros gigantes ficou lá atrás, na era dos dinossauros, mas a verdade é que, bem aqui, nas profundezas inexploradas da nossa Amazônia brasileira, existem relatos que a ciência tenta explicar com cautela, mas que os ribeirinhos conhecem muito bem pelo medo nos olhos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Curioso para não perder nenhum desses fatos que vão mudar a sua visão sobre o que é real. Porque hoje nós vamos falar sobre algo que desafia todas as leis da biologia conhecidas: a serpente de 12 metros que habita o coração da floresta. Imagine que você está navegando por um afluente estreito, cercado por uma vegetação densa que bloqueia quase toda a luz do sol. O motor do barco falha, o silêncio se torna absoluto e, de repente, a água começa a borbulhar não por causa de um peixe, mas porque algo gigantesco está se movendo logo abaixo de você, algo que projeta uma sombra tão grande que é impossível não sentir um arrepio na espinha. Não estamos falando de uma sucuri comum, daquelas que a gente vê em documentários sobre répteis de 4 ou 5 metros. Estamos falando de um predador que, segundo relatos de ribeirinhos veteranos, ultrapassa os 12 metros de comprimento, um monstro que consegue engolir uma presa do tamanho de uma bezerra adulta sem qualquer esforço. Você não vai acreditar na quantidade de relatos que chegam até nós, vindos de pessoas que não têm motivo para mentir e que descrevem uma criatura tão imensa que a sua circunferência corporal se assemelha ao tronco de uma árvore centenária. A ciência oficial, claro, prefere se manter segura dentro dos livros de zoologia. De acordo com os registros formais, a sucuri verde, ou Eunectes murinus, é a maior serpente do mundo, e espécimes maiores que 8 ou 9 metros são considerados extremamente raros ou até teóricos demais para serem levados a sério. Mas a floresta não segue as regras das universidades, e é aí que a coisa fica interessante. Quando ouvimos os relatos de quem vive ali, dia após dia, a história muda de figura. Eles descrevem a serpente, que alguns chamam carinhosamente de a mestra das águas, não como um animal, mas como uma força da natureza que dita as regras do jogo. E, mano, olha o tamanho do problema. Se uma cobra de 6 metros já é capaz de subjugar um caçador experiente, o que uma serpente de 12 metros faria com o que estivesse em seu caminho? A estrutura muscular desse bicho permitiria que ela esmagasse ossos como se fossem gravetos, e a sua capacidade de camuflagem na água barrenta da Amazônia torna quase impossível detectá-la antes que seja tarde demais. Muitos pesquisadores argumentam que uma cobra desse porte precisaria de uma quantidade absurda de calor e energia, o que tornaria a sua sobrevivência um desafio biológico imenso. Mas e se a gente considerar que a Amazônia é um laboratório vivo onde a evolução ainda guarda caminhos que a gente nem imagina? Existem zonas na floresta, locais onde a profundidade dos rios e a abundância de presas grandes criam condições perfeitas para que predadores atinjam tamanhos que consideramos irreais. Pense nos crocodilos da pré-história que conviviam aqui, imagine o que seria de uma linhagem de serpentes que nunca parou de crescer. A ideia de que um animal possa crescer durante toda a sua vida, algo comum em muitos répteis, nos leva a pensar que, em um ambiente intocado e rico em nutrientes, uma serpente pode simplesmente ultrapassar todas as métricas que definimos como limites biológicos. Quando olhamos para as fotos antigas, muitas vezes granuladas e sem muita definição, algumas pessoas dizem que é apenas um tronco flutuando ou um efeito de luz na água, mas quem já esteve lá sabe que a natureza raramente joga limpo conosco. O medo que os ribeirinhos sentem não é inventado. Existem áreas de rios onde os barcos evitam passar em certas horas do dia, não por causa de corredeiras ou de predadores conhecidos, mas porque algo lá embaixo, algo que se desloca com uma força descomunal, é respeitado como o dono daquele território. Quando uma cobra atinge esse tamanho, ela deixa de ser apenas um animal e se torna um elemento ambiental. Ela não caça como uma víbora comum, ela espera, ela observa, e a sua paciência é tão vasta quanto a própria floresta. Uma serpente desse tamanho não precisa se preocupar com pequenos predadores, ela é o topo da cadeia alimentar, a rainha indiscutível daquelas águas profundas e turvas. Falando sobre predadores extremos, precisamos lembrar que a natureza nunca economiza na hora de criar armas. Se pensarmos na pressão que essas serpentes exercem ao se enrolarem em uma presa, entendemos por que elas são tão temidas.
o sistema circulatório da vítima para em poucos segundos, e a estrutura das mandíbulas, que se desarticulam permitindo que ela engula presas de diâmetros muito maiores que a própria cabeça, é um triunfo da engenharia biológica. Agora, multiplique isso por um fator de escala de um monstro de 12 metros. Estamos falando de algo que poderia, teoricamente, engolir um animal de grande porte, como um porco do mato ou até mesmo uma onça pintada, sem nem precisar de muita energia para digerir depois, já que o metabolismo desses animais é lento e eficiente. Eles são máquinas de conservação de energia, feitas para esperar pelo momento certo e dar o bote que encerra qualquer disputa de território. A gente sempre pergunta por que não temos uma foto em alta definição desse monstro. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, frustrante. A Amazônia é um lugar hostil e vasto. Tente colocar uma câmera de alta resolução em um ambiente úmido, escuro e cheio de sedimentos, onde a visibilidade mal chega a 2 metros de distância. A tecnologia que usamos para mapear o fundo do oceano é inútil aqui, porque a floresta engole o sinal, e o terreno é tão irregular que qualquer expedição acaba se tornando uma luta pela sobrevivência, não uma caçada fotográfica. O que temos, então, são os testemunhos, os relatos de pescadores que perderam redes inteiras de pesca, puxadas com uma força que não parece vir de um peixe ou de um jacaré, mas de algo que se enrola e destrói tudo que toca. Essas histórias são passadas de geração em geração, como um aviso silencioso sobre o que habita as profundezas. Outro ponto que intriga é a capacidade desses animais de realizarem migrações internas. Durante a cheia, a floresta se torna um vasto sistema de canais interconectados, permitindo que criaturas gigantescas se desloquem por distâncias que deixariam qualquer biólogo de boca aberta. Se uma serpente gigante decide mudar o seu território de caça, ela o fará de forma quase invisível, deslizando por entre raízes e buracos submersos que ninguém consegue acessar. É por isso que, de tempos em tempos, ouvimos relatos em regiões diferentes da Amazônia sobre o mesmo tipo de criatura, levando muitos a acreditar que não estamos falando de um único indivíduo, mas de uma população que, por ser noturna e extremamente cautelosa, conseguiu se manter longe dos olhos da sociedade moderna. É fascinante, mano, pensar que enquanto estamos aqui no conforto das nossas casas, existe um mundo selvagem operando com regras totalmente diferentes das que aprendemos na escola. Muitas vezes, a ciência oficial ignora o que não pode medir, mas a história da zoologia está cheia de casos onde o que era considerado lenda ou exagero de pescador acabou se revelando uma descoberta real e impressionante. O próprio selacanto, um peixe que se acreditava extinto há milhões de anos, foi encontrado vivo e bem, nadando nas profundezas. O lula gigante, que por séculos foi descrito como um monstro mitológico que afundava navios, acabou sendo provado como uma criatura real e assustadora. Por que seria diferente com uma serpente colossal na Amazônia? A nossa arrogância em achar que já catalogamos tudo que vive neste planeta é, talvez, o nosso maior erro. A natureza é muito mais inventiva e cruel do que qualquer roteiro de cinema. Ela seleciona as características que permitem a sobrevivência extrema e, se a vida na Amazônia exige um predador de 12 metros, pode ter certeza de que a seleção natural encontrará uma forma de produzi-lo e mantê-lo escondido. A sensação de ser observado é real. Quem caminha pelas margens desses rios relata uma tensão constante no ar, aquele sinal de que o ambiente mudou. Quando os pássaros param de cantar e os macacos silenciam nas copas das árvores, é sinal de que um ápice predador está por perto. E para uma serpente, que sente vibrações no solo e na água através de sensores térmicos e químicos, a sua presença ali é detectada muito antes de você perceber qualquer movimento. Imagine o quão aterrorizante deve ser perceber, tarde demais, que o tronco de madeira que você estava observando na margem do rio, na verdade, possui olhos e uma intenção predatória. Isso não é apenas uma curiosidade sobre animais, é uma lição de humildade sobre o nosso lugar no mundo. Nós somos intrusos em um domínio onde a força bruta e a paciência milenar ditam quem continua vivo e quem vira lenda. Você deve estar se perguntando, como é que ninguém conseguiu uma prova definitiva até agora? A resposta reside na escala da Amazônia. Ela é tão vasta, tão complexa e, em muitas partes, tão inexplorada, que poderíamos esconder uma cidade inteira lá dentro sem ser notados por satélites. Quando falamos de um animal que se move furtivamente, a tarefa se torna impossível. Além disso, existe o fator da degradação ambiental.
À medida que a floresta é destruída, o habitat dessas criaturas diminui, forçando-as a se esconderem ainda mais fundo, em áreas onde o acesso humano é proibido ou fisicamente inviável. O que estamos vendo, talvez, seja a última oportunidade de entender esses monstros reais antes que eles desapareçam para sempre, levados pelo impacto da civilização que insiste em invadir cada centímetro desse santuário inexplorado. Por outro lado, existem aqueles que buscam a verdade através da análise de marcas. Já foram encontrados rastros em bancos de lama que sugerem a passagem de algo com uma massa corporal tão grande que chega a ser difícil de conceber. Não são marcas de uma sucuri comum, são sulcos profundos, largos, que indicam um peso que afunda o terreno. E não são apenas marcas isoladas, são padrões de deslocamento que mostram uma criatura que se move com propósito. Quando você junta o depoimento de alguém que viu o bicho com as evidências físicas de que a Terra foi afetada, você começa a montar um quebra-cabeça que não deixa espaço para dúvidas. Algo muito grande está vivendo, se alimentando e sobrevivendo exatamente onde os mapas dizem que não há nada. A natureza é um monstro, e nós somos apenas observadores tentando decifrar os seus sussurros mais assustadores. Se você chegou até aqui, é porque também sente aquele frio na barriga ao pensar no que pode estar escondido sob a superfície, esperando o momento certo para emergir. A ideia de que existem serpentes de 12 metros na Amazônia não é apenas uma história para contar no bar, é um reflexo do nosso fascínio pelo desconhecido e pelo perigo puro. Eu não sei você, mas eu prefiro acreditar na possibilidade de que a Amazônia ainda guarda mistérios que nos fazem sentir pequenos, porque é isso que mantém a nossa curiosidade acesa. A gente precisa dessa faísca de dúvida. Precisamos saber que, lá fora, o mundo não é todo documentado e previsível. Ainda existem monstros, ainda existem segredos, e ainda existem criaturas que não se importam com a nossa existência, que vivem a sua própria vida, seguindo as leis brutais da sobrevivência que ditaram a vida na Terra muito antes de nós chegarmos. A ciência sempre avança, e talvez um dia, com a tecnologia correta e a paciência de quem realmente quer encontrar a verdade, a gente consiga a prova definitiva. Até lá, ficamos com os relatos, com as imagens tremidas e com o respeito visceral que a floresta impõe. Não subestime a capacidade da natureza para nos surpreender, e nunca, em hipótese alguma, ignore os avisos de quem conhece o terreno melhor do que ninguém. O que hoje é tratado como lenda ou mito, amanhã pode ser uma descoberta científica que vai mudar tudo o que achávamos saber sobre os répteis gigantes. A serpente de 12 metros da Amazônia é, sem dúvida, o maior enigma que temos hoje, uma prova de que a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção, e que o nosso planeta ainda é, em muitos aspectos, uma fronteira final que nos desafia a olhar um pouco mais de perto. Agora, me diz uma coisa, você acredita que a ciência está realmente sendo honesta sobre o que existe lá fora, ou será que eles têm medo de admitir que a natureza ainda é maior que o nosso conhecimento? Deixa aqui nos comentários se você já ouviu alguma história parecida ou se você tem coragem de se aventurar por rios que os locais preferem evitar. A sua opinião vale muito, e eu quero saber o que você pensa sobre esse mistério que assombra a Amazônia. Se você gosta de conteúdos que exploram os limites do real e o lado mais selvagem e desconhecido do nosso mundo, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Não deixa passar a chance de ser um dos primeiros a saber sobre as próximas revelações que estamos preparando, porque a natureza não para, e o canal Curioso vai estar lá para trazer cada detalhe, cada fato chocante, para você não perder nada do que acontece nas profundezas da nossa floresta e em cada canto inexplorado do planeta. Para fechar, pense nisso, o mundo é muito maior e mais perigoso do que a gente imagina. Enquanto você termina de assistir a este vídeo, em algum lugar remoto, nas águas turvas de um afluente esquecido, algo está se movendo, algo que cresceu longe da nossa vista e que nos lembra, com cada movimento, que nós não somos os donos desse mundo. A serpente de 12 metros é apenas um lembrete. Existem muitas outras criaturas, outros segredos e outros monstros reais aguardando para serem descobertos. A nossa jornada apenas começou, e eu convido você a continuar comigo nessa busca pela verdade, sempre com a mente aberta para o que parece impossível, mas que está bem ali, esperando para cruzar o nosso caminho. Fique ligado, porque no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo e revelar algo que você vai ter que ver para crer, algo tão impressionante que vai te deixar sem dormir por alguns dias. Até a próxima, e lembre-se,
A natureza é real, ela é gigante, e ela está observando cada passo que a gente dá. Fique esperto, não subestime a floresta, e continue acompanhando o canal Curioso, porque o melhor da nossa descoberta está apenas começando. Você não vai querer ficar de fora.